O Evangelho para a salvação. Foi assim o nascimento de Jesus. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas o anjo lhe disse: "Não tenha medo, Maria. Você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz a um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim." O anjo respondeu: "O Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus." Assim nasceu João, o Batista. A voz do que clama no deserto. Mas o anjo lhe disse: "Não tenha medo, Zacarias. Sua oração foi ouvida. Isabel, sua mulher, lhe dará um filho, e você lhe dará o nome de João. E você, menino, será chamado profeta do Altíssimo, pois irá adiante do Senhor para lhe preparar o caminho, para dar ao seu povo o conhecimento da salvação, mediante o perdão dos seus pecados." Naqueles dias surgiu João Batista, pregando no deserto da Judeia. Ele dizia: "Este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías, voz do que clama no deserto. Preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para Ele." A ele vinha gente de Jerusalém, de toda a Judeia e de toda a região ao redor do Jordão. Confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. E João dizia: "Deem frutos que mostrem o arrependimento. Eu os batizo com água para o arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de levar as suas sandálias. Ele os batizará com Espírito Santo e com fogo." Jesus também quis ser batizado para ser exemplo. Então Jesus veio da Galileia ao Jordão para ser batizado por João. João, porém, tentou impedi-lo, dizendo: "Eu preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim?" Respondeu Jesus: "Deixe assim por enquanto, convém que assim façamos para cumprir toda a justiça." E João concordou. Então uma voz dos céus disse: "Este é o meu filho amado, em quem me comprazo." Mateus 3,17. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E sejam condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça.
Fala de Jesus. Porque a vontade de meu Pai é que todo o que olhar para o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. O eunuco disse: Olha, aqui há água. Que me impede de ser batizado? Disse Filipe: Você pode, se crer de todo o coração. O eunuco respondeu: Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Assim, deu ordem para parar a carruagem. Então Filipe e o eunuco desceram à água e Filipe o batizou. Deus ressuscitou esse Jesus e todos nós somos testemunhas desse fato. Exaltado à direita de Deus, ele recebeu do Pai o Espírito Santo, prometido, e derramou o que vocês agora veem e ouvem. Pois Davi não subiu ao céu, mas ele mesmo declarou: O Senhor disse ao meu Senhor: Senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrados dos teus pés. Portanto, que todo Israel fique certo disso. Este Jesus, a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Quando ouviram isso, os seus corações ficaram aflitos e eles perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: Irmãos, que faremos? Pedro respondeu: Arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em o nome de Jesus Cristo para o perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, o Pai. Todo aquele que crer que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama o Pai, ama também o que dele foi gerado. Quem nele crer não é condenado, mas quem não crer já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Respondeu Jesus: Digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. A diferença entre remorso e arrependimento. Há uma diferença, amados, entre sentir remorso e se arrepender. No remorso, vamos para Satanás. No arrependimento, vamos para Deus. O remorso, depois que passa, voltamos a pecar. No arrependimento, mudamos para a santificação e nos separamos do mundanismo. O remorso traz dor, amargura, aflição, perda, insônia e atinge a outras pessoas. Já o arrependimento não é um sentimento. Ele é um aprendizado, um entendimento. Então, você toma a decisão de mudar os seus caminhos, acertar os seus passos. E o que seria acertar
os seus passos. É a decisão de não viver na prática do pecado e procurar agradar a Deus. Esforcem-se e perseverem. E se ao justo é difícil ser salvo, que será do ímpio e pecador? Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Esforcem-se para entrar pela porta estreita, porque eu lhes digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos que a encontram. Como um atleta que se esforça para ganhar as Olimpíadas, treina todos os dias, se esforça e se disciplina todos os dias para, quem sabe, ganhar uma medalha de ouro ou de prata. Amados, nós estamos concorrendo a uma coroa de ouro. Isso quer dizer que estamos concorrendo e correndo atrás de alcançarmos a vida eterna. Você precisará de dominar a sua carne. Você vai precisar de negar a si mesmo. E também terá que vigiar a si mesmo, vigiar o que sai da sua boca, como se veste, como se procede. Santificar-se é se separar do mundo. É como diz Mateus 7,14: como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. No mundo tereis aflições, mas esforça-te, tenha bom ânimo, eu venci o mundo. João 14, 21. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Ouvindo isso, eles foram batizados no nome do Senhor Jesus. Atos 19, 5. Então ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Depois pediram a Pedro que ficasse com eles alguns dias. O batismo tem que ser feito no nome de Jesus, não em títulos Pai, Filho e Espírito Santo. Nós curamos em nome de Jesus, nós expulsamos demônios em nome de Jesus. E no mais importante para a salvação, devemos também sermos batizados no nome de Jesus. Atos 4:12. Não há salvação em nenhum outro nome, pois que debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Deus abomina os cultos a ídolos. Não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestarás culto, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso,
que castiga os filhos pelos pecados de seus pais, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me desprezam. Mas trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Êxodo 20, 3-6. Deuteronômio 29, 17. Vocês viram nelas as suas imagens e os seus ídolos detestáveis, feitos de madeira, de pedra, de prata e de ouro. Eu sou o Senhor, esse é o meu nome. Não darei a outro a minha glória, nem a imagens o meu louvor. E trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. A ressurreição desde o Velho Testamento. A ressurreição é uma promessa para os vencedores. Daniel 12, 2-3. Multidões que dormem no pó da terra acordarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha, para o desprezo eterno. Aqueles que são sábios reluzirão como o brilho do céu, e aqueles que conduzem muitos à justiça serão como as estrelas para todo sempre. Isaías 26, 19. Os vossos mortos e também o meu cadáver viverão e ressuscitarão. Despertai e exultai, os que habitais no pó, porque o teu orvalho, ó Deus, será como orvalho de vida, e a terra dará à luz os seus mortos. Salmos 49, 13-15. Este é o destino dos que confiam em si mesmos e dos seus seguidores que aprovam o que eles dizem. Como ovelhas estão destinados à sepultura, e a morte lhes servirá de pastor. Pela manhã, os justos triunfarão sobre eles. A aparência deles se desfará na sepultura, longe das suas gloriosas mansões. Mas Deus redimirá a minha vida da sepultura e me levará para si. João 10, 1-16. Eu lhes asseguro que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e salteador. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas, e estas o seguem porque conhecem a sua voz. Mas nunca seguirão um estranho. Na verdade, fugirão dele, porque não reconhecem a voz de estranhos. Jesus usou essa comparação, mas eles não compreenderam o que lhes estavam falando. Então Jesus afirmou de novo: digo-lhes a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim eram ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá
e encontrará pastagem. O ladrão vem apenas para furtar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. O assalariado não é o pastor a quem as ovelhas pertencem. Assim, quando vê que o lobo vem, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca o rebanho e o dispersa. Ele foge porque é assalariado e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Tenho outras ovelhas que ainda não são deste aprisco. É necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. João 11:25. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. João 14:6. Respondeu Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por meio de mim. Atos 3:15. Vocês mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos. E nós somos testemunhas disso. João 5:28-29. Não fiquem admirados com isso, pois está chegando a hora em que todos os que estiverem nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que fizeram o bem ressuscitarão para a vida, e os que fizeram o mal ressuscitarão para serem condenados. Apocalipse 11:15. E o sétimo anjo tocou a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: Os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Apocalipse 20:6. Felizes e santos os que participam da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante 1000 anos. Tiago 4:4. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus? Tiago 1:27. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Igreja, a reunião dos irmãos. Colossenses 4:15. Saúdem os irmãos de Laodiceia, bem como Ninfa e a igreja que se reúne em sua casa. Filemon 1-2. A irmã Áfia, a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que se reúne com você em sua casa. 1 Coríntios 16:19. As igrejas da província da Ásia
enviam-lhes saudações. Áquila e Priscila os saúdam afetuosamente no Senhor e também a igreja que se reúne na casa deles. Romanos 16, 5. Saúdem também a igreja que se reúne na casa deles. Saúdem meu amado irmão Epéneto, que foi o primeiro convertido a Cristo na província da Ásia. Assim eram as saudações das cartas enviadas às igrejas. Sejamos poucos ou muitos, formamos assim a igreja, pessoas reunidas em casas, no quintal, na praia ou no parque, porque igreja não é prédio. Efésios 20 ao 21. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra angular desse alicerce. Nele, o edifício inteiro, bem ajustado, cresce para ser um templo santo do Senhor. Então, nós somos o edifício, nós somos o prédio, o templo do Senhor. Duas ou mais pessoas formam uma pequena igreja, parte do corpo de Cristo. E cada um de nós, sozinhos, crescemos para ser templo santo do Senhor. Celebrações pagãs. Domingo, instituído em 7 de março de 321 pelo imperador pagão Constantino. Foi promulgada a lei na Enciclopédia Britânica, edição 11, sobre o domingo diz: o mais antigo reconhecimento do domingo como uma obrigação legal é uma Constituição de Constantino de 321 AD, que significa Anno Domini em latim, Ano do Senhor, decretando que todas as cortes de justiças, habitantes de cidades, repousassem no dia do sol, o domingo, e até hoje muitas religiões obedecem essa lei. Natal. Os pagãos comemoram o 25 de dezembro. O mundo todo comemoram como sendo o nascimento de Jesus, porque há muito tempo, também instituído pela Igreja Católica no ano 525, pelo Papa João I. E na verdade essa data festejava o dia do nascimento do Deus Sol, Mitra, Baal, Tamuz. Na Babilônia, Tamuz. No Egito, Horus. Em Canaã, Baal. Na Grécia, Eros. Em Roma, Júpiter. Na Pérsia, Mitra. Entre outros povos celtas, Odin. Ano Novo. Comemoração ocidental que tem origem num decreto do governador romano Júlio César, que fixou o 1º de janeiro como dia do Ano Novo em 46 a.C. Os romanos dedicavam esse dia a Jano, o deus dos portões. O mês de janeiro deriva do nome de Jano, que tinha duas faces, uma voltada para frente e a outra para trás, representando os términos e os começos, o passado e o futuro. Assim eles honravam o deus Jano. Páscoa, Pessá, passagem, instituída por Deus, que marcava a libertação e saída do povo de Israel da terra do Egito. Comemorava-se no dia 14 de Nissan do 1º mês do calendário bíblico e era somente para os israelitas. Nesse dia era sacrificado um cordeiro assado e pães ázimos e ervas amargas. Veio Jesus,
o Cordeiro de Deus que tiraria o pecado do mundo, foi sacrificado no dia da Páscoa, 14 de Nissan, com morte no madeiro. Morreu por todos nós, sendo Jesus o último Cordeiro Pascual. Assim a Páscoa foi abolida e instituiu-se a Santa Ceia. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vos-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize.